Olá, bem-vindos a mais um podcast do IMC em parceria com a Live Experts. Estamos aqui no nosso segundo episódio e hoje eu estou aqui com duas grandes amigas, professoras do IMC e verdadeiras autoridades nesse assunto tão importante que é o evangelismo e discipulado de crianças. E queria apresentar aqui Luciana Pimentel. Olá. E também Ana Cláudia Marins. Olá, pessoal. Prazer ter vocês aqui nesse segundo episódio do podcast do IMC, Instituto Ministério com Crianças. E a gente vamos conversar sobre vários assuntos importantes aqui, que eu tenho certeza que vai edificar a sua vida e vai te dar muita estratégia para você trabalhar no Ministério Infantil e também fora das quatro paredes também da igreja como um verdadeiro evangelista de crianças, pastor de crianças, que é para isso que Deus nos chamou, né? Então eu queria começar a nossa conversa aqui pedindo para vocês se apresentarem. Vou começar pela Ana Cláudia, né? Queria que você se apresentasse, Ana Cláudia, falasse um pouco do início da sua vida cristã, né? Como que você conheceu a Cristo e também um pouco do seu trabalho entre as crianças, né? Então, por favor. Então, eu sou Ana Cláudia Marins, como você apresentou. Hoje eu tenho 57 anos, né? E minha experiência com o Ministério Infantil começou há bastante tempo, quando eu tinha cerca de 8 anos, né? Foi quando a minha família, minha mãe, meu pai, né, eram evangélicos. Meu pai, ele fazia um seminário, estava no último ano do seminário, e minha mãe, né, para poder ajudar, sabe que a esposa do pastor sempre se envolve, né, com o Ministério Infantil. Minha mãe começou a fazer o curso da PEC. Isso Legal. Foi no ano de 1973. E eu ia com a minha mãe para algumas aulas, não ia todas, mas eu ia para algumas. E também a minha mãe, a gente até já conversou sobre isso, né, que ela contava as histórias, fazia a simulação das histórias, né? Treinava as histórias, vamos assim dizer. E você era a cobaia. E eu era a cobaia dela. Legal. Eu assistia. E ali começou, né, esse envolvimento. Eu lembro, inclusive, hoje da formatura dela da PEC. E eu lembro que eu chorei muito depois, porque eu dormi um pedaço da formatura e no final eles cantavam uma música, tinha um cenário todo, e eu perdi esse pedaço, que eu assisti os ensaios todos. Entendi. E assim, cresci, né, nessa atmosfera. Então, eu fui evangelizada pela minha mãe. Muitas das histórias missionárias, como Samuelito, por exemplo, foi lá que eu conheci, foi nesse tempo que eu conheci. Uhum. E aí cresci, né, dentro dessa atmosfera, como eu falei. Aos 12 anos, eu já estava me envolvendo de fato e de verdade com o Ministério Infantil, como professora de crianças, né? Agora, imagina, eu com 12 anos, né? Jesus. Com 12 anos. E comecei ali a trabalhar com as crianças. Aos 15 anos, eu fiz o curso da PEC. Uhum. E professora Geórgia, né? Pastor Antônio Paulo, que faleceu recentemente. Sim, conheci. E ali eu comecei a desenvolver, assim, de uma maneira mais consciente esse ministério, né? Com aprendizado, colocando algumas técnicas. Mas o tempo foi passando, me afastei um pouco do Ministério Infantil. E aí, novamente, voltei com força para o Ministério Infantil quando meu marido começou a fazer também um seminário. Certo. Me casei e ele começou a fazer o seminário. E aí, eu novamente comecei a buscar capacitação, rever, né, algumas coisas. No ano de 2006, eu fiz o ESEC 1, onde eu conheci a Keila, pai dela. 2012, eu fiz o ESEC 2, né, e finalizei, então, essa parte. O tempo passou mais um pouquinho. Agora, recentemente, antes da pandemia, em 2019, eu conheci o IMC. Certo. Onde eu fiz o nível 1. Aí, logo depois, entrou a pandemia, né? Depois o MC2, o MC3. E aí... Foi no segundo semestre de 2019, né? Isso, que você fez segundo semestre, finalzinho de 2019, engatando para 2020, né? IMC presencial, que a gente teve a oportunidade de se conhecer também, né? E aí que a gente teve a oportunidade de se conhecer. E aí é um descortinar, né, na vida da gente. Porque à medida que você vai se preparando para trabalhar com as crianças, você pensa que você vai trabalhar com as crianças, isso vai ser importante para você trabalhar com as crianças. E vai, de fato.
Mas, na verdade, isso tem um efeito na sua vida. Edifica muito a nossa vida, esse Edifica trabalho. muito a sua vida. Você abre as janelas, né, que estavam fechadas para algumas coisas, para conhecimento, porque como você tem que se esmerar para trazer o melhor, você vai estudar. Sim. E como você vai estudar, você vai aprender. Então, isso vai ter um efeito na criança, mas primeiro vai ter um efeito em você, né? Vai mudar a sua vida. Sim. E também tem o efeito também de que você está servindo, né? Servir é muito importante na vida cristã, né? Não só consumir, né? Consumir os cultos, né? Você está também ativamente trabalhando ali em prol do reino, né? Mas tem algumas coisas que chamam a atenção na sua história, Ana Cláudia. E uma delas é que você foi evangelizada com as metodologias que a gente ensina hoje em dia, né? Então, como você disse, sua mãe estava fazendo o curso e como ela estava te usando como cobaia, você diria que foi ali em uma dessas demonstrações, em um desses testes que ela estava fazendo, desses treinamentos que ela estava fazendo para se apresentar para a turma. Você, como cobaia, talvez tenha sido em uma dessas aí. Sim, você com lembra, certeza, né? Sim, eu lembro das lições bíblicas. Foi ali que Deus tocou seu coração. Tocou meu coração. E assim, foi a partir daí que começou a colocar em mim a paixão pela palavra mesmo, né? E a criança, ela tem plena condição de ter essa paixão pela palavra. Sim. Né? E ali foi plantado, foi regado, né? E meus pais não estão aqui hoje, mas tem frutos, né? E glória a Deus. Para a glória do Senhor. Glória a Deus. Chama atenção também que é uma metodologia bastante consagrada, né? Que já está aí há décadas e tem passado também o teste do tempo, né? Então, entra geração e sai geração e a metodologia continua. A gente faz alguns ajustes, né? Adiciona algumas coisas, usa mais tecnologia, mas o evangelho é simples e a mensagem é sempre a mesma, né? Só muda um pouco o método, né? Exatamente. Então, assim, é muito legal ter uma pessoa aqui no podcast que testemunha que foi evangelizada quando criança, né? E com a metodologia que a gente ensina hoje em dia, né? Então, muito bacana, né, Cláudia? Agora eu queria me direcionar aqui a Luciana Pimentel. Eu queria também que você comentasse, Luciana, como que foi a sua conversão, tá? E prossegue comentando como que você tem servido a Deus, como que você começou a servir no Ministério Infantil e também como evangelista de crianças. Então, eu sou a Luciana Pimentel. Eu aceitei Jesus, recebi o Senhor Jesus no meu coração quando eu tinha 9 anos de idade, ao convite de uma amiguinha, né, porque era uma criança, uma vizinha minha, e aí eu comecei a ir ali à igreja e a participar de escolas dominicais, participar das classes, participei muito de retiros. A minha infância, praticamente a partir dos 9 anos toda, foi dentro de retiro, escola dominical, classes à noite, e eu entendi, naquele momento em que a professora falou para mim do plano da salvação, não foi exatamente usando esse método, mas foi trazendo a salvação, me mostrando quem é Cristo. A mensagem foi a mesma, né? A mensagem foi a mesma, né? Porque a palavra não muda, né? Como você acabou de falar, o que muda é o método. Ela usou outro método, mas foi tão eficaz que eu lembro até hoje. Então, isso ficou dentro de mim e desde então eu comecei a servir a Cristo. Logo após passar assim, alguns anos, eu me casei, tive filhos, e aí veio a necessidade de estar servindo no Ministério Infantil. A princípio foi a necessidade por conta de pessoas, que o Ministério Infantil por toda a vida teve essa necessidade de pessoas para estar muito escasso, servindo, muito escasso. As pessoas geralmente não querem, acham que elas vão ser babá ali, então elas realmente não querem. Por conta de não ter um conhecimento, por conta de não ter um preparo. Então, isso fica desgastante, fica cansativo, né? Porque você não tem algo a seguir, você não tem uma metodologia para você trabalhar. Então, isso fica muito desgastante. E mesmo assim eu fui para ajudar, né? Porque a necessidade era grande e eu fui na intenção de ajudar. Desde então eu comecei a ajudar, só que eu sentia que para eu ajudar, eu precisava conhecer mais, eu precisava aprender. Que eu pensei assim, bom, se é para eu fazer, então vamos fazer direito. Então vamos lá, vamos procurar curso, vamos procurar me aperfeiçoar, me aprimorar para que eu possa entender o que eu estou fazendo. Porque eu não posso vir para cá e só tomar conta de criança. Eu tenho que vir para cá e fazer com excelência. Eu entendia que
tudo que eu fosse fazer para Deus, eu precisava fazer com excelência. Eu precisava fazer sabendo o que eu estou fazendo. Porque no primeiro dia que eu fiquei com a classe, foi uma bagunça generalizada, eu não tinha o domínio, eu não tinha o controle. Falei, bom, isso não é assim. Eu entendo que não é dessa forma. Naquele dia eu entendi que não era dessa forma. Desde então eu comecei a procurar cursos, procurar me aprimorar, procurar entender mesmo, conhecimento mesmo, treinamento. Você falou também off aqui que os seus filhos também te influenciaram para servir no Ministério Infantil? Sim. Com a chegada deles, você passou a ter maior interesse pelo assunto. Sim, com a chegada deles eu passei a ter interesse, porque com certeza todas as mães, todos os pais, eles querem congregar numa igreja a qual tem um ministério infantil eficaz. Sim. Porque a intenção é você, não só você se alimentar, é você também levar seus filhos para que seja, tenha ali um bom ensino, uma boa palavra e tudo. Então, a minha procura foi essa. E aí eu comecei a entrar no meio para ajudar e comecei a buscar conhecimento. E aí me apaixonei, pelo Ministério Infantil. Eu não sabia, mas ali já estava Deus me chamando para um ministério e eu pensei que eu fosse somente entrar para ajudar. Eu só vim dar uma ajudinha, eu só vim aqui colaborar. Aí, quando você entra, você vê que existe um mundo por trás disso. Existe um mundo, existe muita coisa por fazer. Você precisa realmente se capacitar para você fazer com excelência. Você precisa realmente buscar muito conhecimento, porque as coisas não são assim de qualquer jeito, não são de qualquer maneira, não é no improviso, porque senão você realmente não tem domínio da classe, você realmente não sabe o que você está fazendo. Então, eu entendi isso, eu entendi perfeitamente que eu precisava, mais rápido possível, buscar conhecimento. E foi aí que eu comecei a entrar nas redes sociais, buscando curso ali e aqui, e comecei a conhecer o trabalho da Keila na rede social. Não a conhecia pessoalmente, comecei a buscar e vi que ela estaria presente num treinamento de um dia, numa igreja próxima à minha casa, e fui até lá. E cheguei lá, passei um dia lá, aí eu a conheci pessoalmente. Foi que ano isso? Isso deve ter sido no ano de 2001, por aí. Faz Tem tempo isso aí? Muitos anos. Muitos anos. Aí que eu a conheci pessoalmente. Foi em Niterói, o São Gonçalo? Foi ali em São Gonçalo. Qual igreja? Foi na igreja do Rio do Ouro. Ah, sim. Foi do Rio do Ouro. Foi aquela na estrada época que ela lançou, tinha acabado de lançar aquele CD, eu não sei se foi nesse ano, mas ela já tinha lançado um tempinho, o CD, acho que é o primeiro, não sei se é o primeiro, acho que é Som da Alegria, um negócio assim. O Som da Alegria não é o primeiro, não. Não é o primeiro, não. Mas foi o que mais fez sucesso. Isso, aí... O Capa Azul, né? Isso, esse mesmo. E ali eu comecei a entender, com as palestras dela, eu comecei a entender que realmente... São blocos que a gente vai pegando, né? Isso. O palestrante fala uma coisa, aí você guarda aquilo. Você tem que ir em outro seminário. Gente, olha só. Primeira dica aqui. É uma capacitação contínua, tá? Isso aqui não tem fim e é um quebra-cabeça, um bloco que você vai montando, que um dia talvez você vai montar uma parte desse quebra-cabeça e as coisas vão ficar mais fáceis. Tá? Você vai perceber um avanço no seu ministério na medida que você conseguir desvendar esse código aqui, que é o evangelismo e o pastoreio de crianças. Isso aí, porque eu participei de muitos. E eu digo hoje, sim, com toda certeza, eu participei de muitos cursos. Eu fui líder durante 12 anos, mais ou menos. Eu tenho 20 anos de Ministério Infantil. E a partir de 2017 foi que foi o divisor de águas. Porque eu participei de muitos treinamentos, aqueles cursos que é um dia inteiro, aqueles cursos que são 2 dias, mas é aqueles cursos que você você senta e ouve. Você só absorve, né? E quando eu conheci, aí depois desse longo tempo, teve a oportunidade de eu conhecer aquele mais de perto e chegar até então o IMC. Certo. Aí que eu entendi que nem tudo não significa que você ouviu, que você aprendeu. Porque eu enchia a cabeça, ficava cheia de conhecimento. Eu anotava muitas coisas, que eu passava o dia inteiro ali sentada aprendendo, mas quando chegava em casa, eu não conseguia lembrar de tudo. Tá. Então, assim, você quer dizer que no IMC, como é um curso não só de inspiração, mas também de demonstração e prática, a partir do momento que você fez o IMC, você conseguiu
passou a ter um resultado melhor, porque você não estava só passivamente ouvindo aquelas informações. Maravilha. E 2017 foi o ano que foi implantado um curso presencial do IMC na sua igreja, né? Na igreja, e aí que foi essa pequena reviravolta, vamos dizer assim. Exatamente. Do seu ministério. Glória a Deus. Gente, a gente tem aqui 2 casos, né, de pessoas que deram testemunho delas aqui. E Ana Cláudia, a mãe dela, que evangelizou, utilizando a metodologia da PEC na época, né? Usando ela como cobaia, né? Sem querer querendo, acabou evangelizando ela. E a Luciana não foi através da família, não nasceu em lar cristão, né, Luciana? Não. E mais uma vizinha, você vê a importância de você, né, educadamente convidar o filho do vizinho, né? Alguém do seu condomínio, da sua família, né? Que às vezes, gente, a pessoa tá pedindo, pelo amor de Deus, para alguém convidar o filho dela ou convidar a própria pessoa para ir para uma igreja, né? Para um culto, levar um ministério infantil o filho, né? Crianças que o pai e a mãe já fez de tudo, já levou para Disney, já deu presente, já botou de castigo, já tirou a televisão, já tirou a internet, e a criança não muda, né? Então a gente sabe qual que é a maior necessidade do ser humano, né? Uma vez que nós somos pecadores desde o ventre da nossa mãe, a nossa maior necessidade é conhecer a Jesus. É aí que a nossa vida é verdadeiramente transformada, tá? Às vezes, com questões humanas, a gente não consegue a solução. Você leva no melhor psicólogo, né? Enfim, isso aí não muda de escola, bota de castigo. Isso aí às vezes não é suficiente. A verdadeira mudança, a maior necessidade do ser humano é Jesus, porque é a única maneira da gente se religar com o nosso Deus Criador. É o único caminho para que a gente tenha um relacionamento com o nosso Deus Criador, que é santo e não pode conviver com o pecado que está dentro de nós. É através de Jesus pagando pelos nossos pecados através da cruz, que a gente pode ter um bom relacionamento com o nosso Deus e aí sim ter uma vida de paz, né, de tranquilidade, e que a gente possa também transmitir essa paz para outras pessoas. Essa é a única maneira, e todos os seres humanos precisam disso, e a infância é um ótimo momento para que nós conheçamos a Cristo, né? É uma faixa etária bastante estratégica, tá? E não que uma pessoa adulta não pode conhecer a Cristo. Eu tô fora dessa janela de oportunidade, me converti com 23 anos, e glória a Deus por isso. Deus é soberano sobre todas as coisas, mas estatisticamente, os crentes testemunham que se converteram, a maioria deles entre 4 e 14 anos. Foi o caso da Luciana e da Ana Cláudia Marins, tá? Então, assim, a maioria dos cristãos é assim, tá? Então a gente tem que correr contra o tempo. Tem uma ampulheta aqui virada. Tá caindo a areia e, ó, a gente tem que correr contra o tempo, porque quando a pessoa faz 15 anos de idade, e todo mundo aqui já teve 15 anos de idade, a gente se torna muito mais rebelde, independente, e a palavra do pastor ou da família não vale mais tanto como a palavra de quem é da rua. A gente começa a valorizar mais as coisas do mundo. É assim que nós somos. Os prazeres da carne, né? Então, é possível também uma pessoa estar na igreja e não ser evangelizada, né? Tem esse problema. Exatamente. Uma igreja que não tem um ministério infantil sério. Eu não estou questionando aqui a boa vontade das pessoas que estão liderando esse ministério infantil, tá? E a intenção dessas pessoas, eu acho que é a melhor possível, tá? O amor delas a Deus, eu não estou questionando isso. Porém, a falta de conhecimento, né? Ela pode levar a gente a ter um ministério infantil que não evangeliza. Um ministério infantil que às vezes tem uma estrutura física maravilhosa, pessoas bem intencionadas, pessoas que amam a Deus, mas é um ministério infantil que foca apenas no entretenimento, no lanche, coloca um vídeo para criança, coloca a criança para pintar. Gente, isso não é a função da igreja. Talvez seja a função da creche, da escolinha, ou um local de recreação. Acho que hoje em dia tem shopping, né? Que você vai pro shopping e aí pra você ter um pouquinho de sossego você deixa no lá. shopping, você deixa seu filho lá, tranca a porta e fica uma equipe ali preparada para fazer uma recreação com seu filho, né? Então é um serviço legítimo, mas essa não é a função da igreja, ok? A função da igreja é pregar o evangelho para aquele que não conhece a Cristo e também edificar a vida do crente, tá? Isso na igreja dos adultos e também na igreja da criança, tá? Então, não é local de entretenimento e também não é local apenas de discipulado. Que a gente vê que algumas igrejas são um pouco melhores, elas têm um discipulado bom, não é só entretenimento, porém a gente não pode esquecer do evangelismo. Porque se você pegar uma pessoa que não é crente ainda, uma pessoa que está no seu estado natural, a gente fala que tem a criança peixe e a criança ovelha,
né? No IMC a gente ensina isso. A criança peixe é aquela que ainda precisa ser evangelizada, precisa ser pescada. E a criança ovelha é que precisa ser pastoreada. Se você pega uma criança peixe, uma criança está no estado natural dela, tá? E começa a encher o ouvido dela com o discipulado, falar para uma menina qual o tamanho da saia que ela tem que usar, ou para o menino com quem que ele tem que andar, que ele não pode falar isso, que ele não pode assistir aquilo, que ele não pode isso, que ele não pode aquilo. Você tá até falando coisas boas para a vida dele, que a palavra de Deus é boa, perfeita e agradável para nossa vida. Porém, é muito chato para quem não é crente. Eu já estive do outro lado, como adulto, um crente te perturbando seu ouvido como que você tem que viver. Tá? Por isso que o crente tem essa forma de chato. Não é que ele é chato, é que ele tá empolgado querendo ensinar o que é bom para ele. Tá? Porém, a gente tem que ter habilidade, gente, de entender que a pessoa não tá preparada ainda. Tá? Ela tá no estado natural dela e a criança que tá indo obrigada ali na igreja, ela vai ouvir aquilo, vai ficar quieta. Tá? Que ela não tem opção, ela está sendo levada ali pelos pais, mas aí quando ela faz 15 anos de idade, quando ela sente alguma liberdade e autonomia, o que ela faz? Vai embora. Sai fora, tá? Porque ninguém quer ficar sendo julgado o tempo todo, e o evangelho é assim, gente, ou você é atraído por aquilo, ou você é repelido. Tá? Se você tiver um encontro verdadeiro com Jesus e se tornar templo do Espírito Santo, você vai passar a amar aquela lei. Tá? Você vai entender que aquilo é bom para sua vida. Mas para que isso aconteça, você precisa ser evangelizado. Alguém precisa falar na sua cara que você é pecador, que você precisa de Jesus. E aí Deus vai abrir o seu entendimento. Humanamente é impossível que você tenha esse entendimento, tá? Porque as vontades da carne são muito fortes, mas com a ajuda do Espírito Santo, Deus abre o entendimento dessa pessoa, que foi o que aconteceu com a gente um dia. Isso. Né? E aí você passa a amar aquela lei, né? Mesmo com dificuldade, mas com a ajuda do Espírito Santo, isso, você passa a amar aquela lei. Agora, se a pessoa não recebeu a Jesus como seu Senhor e Salvador, se ela não aceitou a Jesus, ela vai correr da igreja. E esses aí são os conhecidos, nossos queridos desviados, né? Que foram criados na igreja muitas vezes e hoje em dia não conseguem congregar porque não tem interesse naquilo. E você, por exemplo, a população carcerária do Rio de Janeiro, tem pesquisa para isso. Quando o IBGE passa por lá, pergunta a idade, pergunta onde nasceu. Quando chega na parte da religião, muitos respondem que são evangélicos, mas estão ali naquela situação. E muitos não são convertidos. Né? Foram apenas igrejados, conhecem a Bíblia, têm conhecimento, né? Enfim, já foram ensinados a Bíblia. Porém, você pode estar sendo bíblico, meu irmão, e não estar sendo evangelístico, né? Você pode estar falando sobre a Bíblia o tempo todo. Você pode ser uma verdadeira um verdadeiro teólogo, um professor de teologia, ainda assim não ser convertido. A gente tem aí casos de professor de seminário que não é convertido. Os próprios alunos já comentam isso. Fulano, ele é teólogo, ele entende tudo a história da igreja, mas ele não é convertido. Isso é possível, tá? Enfim, mas voltando aqui, então, temos dois casos aí de pessoas que conheceram a Jesus na infância, né? E isso é muito bom, né? Mas com estratégias diferentes. Um foi a vizinha, outro foi a mãe, né? E que consagraram também a vida para o trabalho entre as crianças, né? Estão devolvendo aí para a igreja esse presente que receberam lá atrás. Agora, a pergunta que eu queria fazer para você, Ana Cláudia, começando pela Ana Cláudia, como que você acha que o IMC tem influenciado? Você já falou um pouquinho, mas se puder compartilhar um pouco mais, como que o IMC tem te ajudado nesse trabalho tão importante que é o evangelismo de criança e pastoreio? Sim. O IMC, ele trabalha no entendimento, você levar o entendimento para a criança que a palavra de Deus é a nossa norteadora, né? É ela que vai nortear a nossa fé, ela que vai nos dar, é a lâmpada, né, que a gente precisa para caminhar. Então, no IMC a gente trabalha com os cânticos voltados para ensino bíblico, a memorização de versículos. A gente incentiva para que em cada encontro que você tem com a criança, ela saia dali com um versículo memorizado. E a gente chama até de componentes de um programa, né? Eu gosto de frisar isso. Não é uma coisa feita de maneira improvisada, né? Tem um esboço antes. Tem um esboço. Esse versículo que vai memorizar, esse cântico que vai ser ensinado, ele tem uma ligação direta com a mensagem bíblica que você vai ministrar. E essa mensagem bíblica, como você falou, né? Ela pode ser apresentada de duas maneiras. Ela pode ser a lição bíblica evangelística, que vai alcançar essa criança peixe.
Essa criança que ainda não tem Jesus, a criança, vamos dizer, a criança natural. E pode ser também uma mensagem bíblica de crescimento, que é a mensagem bíblica aplicada para a criança ovelha, para a criança que já recebeu a Jesus. Né? Então, no IMC, o aluno ele é ensinado a fazer isso da maneira correta. Certo. Né? A fazer as aplicações. Cada tipo de lição tem aplicações diferentes para fazer. E essas aplicações vão conduzir a criança ao entendimento, né, daquilo que Deus quer que ela compreenda para a vida dela. Por exemplo, na lição bíblica, evangelística, você vai fazer as aplicações da mensagem de salvação, onde você vai, em um ponto da lição, falar sobre o problema daquela narrativa, e você vai ali falar sobre o pecado, fazer uma ponte com o pecado, e você vai falar o que é pecado, dar exemplos de pecado, qual é a consequência maior que o pecado tem por causa da natureza que nós temos. É algo que é comum para a gente pecar, mas isso tem uma consequência, que é nos separar de Deus completamente para sempre. Não existe nada que a gente possa fazer. Ana Cláudia, só uma interrupção. Só dá um exemplo aí para o pessoal que está assistindo a gente. Você falou de lição bíblica evangelística. E comenta um pouco sobre essa questão da lição bíblica evangelística, está sempre apontando para Jesus. Dá um exemplo de uma lição bíblica do Velho Testamento que está apontando para Jesus, e como que a gente pode identificar essa questão do plano da salvação ali nessa história. Por exemplo, numa lição bíblica do Antigo Testamento, né? Elias, se eu não me engano, 1 Reis, capítulo 19, fala sobre um momento em que Elias quis se esconder, né? Foi logo depois daquele evento do Monte Carmelo, e que Elias ali, Jezabel falou que, como os profetas tinham sido mortos, o culpado foi Elias, e ela fala que Elias também iria morrer. Ela poderia ter mandado matar Elias, né, na hora, mas ela quis plantar medo no coração do profeta. Jezabel tipifica a pessoa má, né, tipifica a pessoa que é cheia de pecado. Certo. Então é o local bom para você falar. Assim como Jezabel, eu e você também temos o mesmo problema. Dentro de nós existe o pecado. E o que é o pecado? Pecado é tudo aquilo que nós pensamos, sentimos, fazemos, falamos, que desagrada a Deus. Então, quando a gente deixa a raiva, o ódio de alguém, né, crescer no nosso coração, isso é pecado. Quando a gente fala alguma coisa que ofende alguém, uma mentira, isso é pecado, né? Quando a gente machuca alguém, né, coloca o pé na frente do colega que está correndo para ele cair, com o intuito de que ele se machuque, isso é pecado, isso desagrada a Deus. E aí a gente usa um texto bíblico para poder embasar o que a gente está falando, né? Que não está saindo da nossa cabeça isso, mas a Bíblia diz. O que a Bíblia diz a respeito do pecado, né? Então, isso é uma coisa importante, porque na Bíblia, as narrativas bíblicas, independente delas serem no Novo Testamento ou no Antigo Testamento, elas podem falar de Jesus. Você diria que elas sempre vão apontar para Jesus? Sempre vão apontar para Jesus, né? Eu costumo usar uma frase que eu aprendi. E o nosso papel é identificar esses pontos na lição bíblica, que é um material que a gente usa, e usar isso para evangelizar as crianças efetivamente. Né? Porque você lê o Novo Testamento, tem algumas coisas que às vezes ficam assim como sombras, né? Quando você lê o Novo Testamento, é como se você jogasse uma lanterna em cima do Antigo Testamento. E aí você começa a entender. Eu diria que Jesus é a chave hermenêutica da Bíblia toda. Isso aí, Jesus é a mensagem. Maravilha. É a mensagem. É só a gente olhar, por exemplo, para a constituição do tabernáculo. A gente vai ver ali como Deus aponta para a redenção todo o tempo. Né? Que a pessoa era levada a compreender que ela não existia sacrifício perfeito. Ela saía do tabernáculo depois de ter sacrificado ali sua oferta, ela já saía pecando. Então ela, caramba, vou ter que voltar? Não, agora só o ano que vem. Não, Deus mandando a mensagem, não existe nada que você possa fazer para resolver esse problema. Isso é libertador, né? Não está na sua mão, porque você não tem condição. Você não tem condição, não existe ninguém bom. E a criança precisa ter esse entendimento de que ela é pecadora. Eu lembro de uma vez que eu estava fazendo aconselhamento com uma menina, foi até a professora Kelt que ministrou a lição bíblica. A menina foi identificada como Kelt alguém... foi minha madrinha de casamento aí, alô pra Kelt aí.
E a menina foi identificada como uma criança que queria, né? Tinha um desejo de receber Jesus. Eu fui fazer o aconselhamento com essa criança. E aí eu perguntei para ela, você é pecadora? Ela falou, eu não. Falei, não sou pecadora, não. Eu falei, então você não faz isso. Aí comecei a apontar. Peguei até alguns exemplos que a Kel te deu. E ela olhou para mim com os olhos arregalados e falou assim, então eu sou pecadora. Eu falei, você é pecadora. Mas a boa notícia é que Deus nos ama. E aí, um outro ponto da lição, você vai falar sobre a pessoa de Deus. Sabe quem é esse Deus? Esse Deus criador, esse Deus único, esse Deus todo-poderoso, esse Deus que é amor, esse Deus que preparou um lugar para você, um lugar que é puro e perfeito, porque Deus que é santo, puro e perfeito mora lá e Ele deseja que um dia você esteja lá. Mas existe algo que te impede de ir para esse lugar. Que é o pecado. Certo. Então ainda temos o problema. Certo. Aí você vai e continua na lição aonde que o problema inicial, que você, na narrativa que você viu, aonde que esse problema tem uma solução? Onde que ele foi resolvido? Onde que alguém tomou uma decisão que resolveu aquele caso? Ali você vai fazer a aplicação de como Deus resolveu o problema do pecado na nossa vida. Ele enviou Jesus porque nós não tínhamos condição de resolver. Então Jesus, ele veio para cumprir um plano de Deus, morreu na cruz, e por causa do que ele fez, eu e você podemos um dia ir para o céu, né, recebendo o presente da salvação. Então isso é uma coisa incrível, porque a criança compreende isso. Certo. Tem muita gente que fala que a criança não entende eu acho que isso, não. Quando a gente fala isso, mas é com a ajuda do Espírito Santo, isso, ele impulsiona. A criança entende. Mas tem uma questão muito séria aí, Cário, porque quando a pessoa fala assim, mas a criança não entende isso não. Me desculpe aqui o termo, mas é como se a gente estivesse imbecilizando a criança. A criança tem condição de compreender com clareza. Ela pode entender que ela é uma pecadora. Eu lembro no período da pandemia, eu fazia umas lives na nossa igreja, era segunda, quarta e sexta. E eu usei o material da PEC, né, falando sobre Deus. Então eu tive que reduzir bem, porque eram 10 minutos de mensagem. Certo. Então num dia eu falei sobre o pecado. Aí eu falei, né, para no outro dia continuar falando o assunto, né? Uma mãe mandou mensagem para mim e falou, Ana Cláudia, a Manu ouviu você falar, ela chorou tanto. Eu falei, por quê? 5 anos. Porque ela compreendeu que ela é pecadora. O verdadeiro derramamento do Espírito Santo ali numa criança de 5 anos de idade. Aí eu falei para ela, então fala para ela continuar na próxima, que eu vou dizer para ela como o problema dela pode ser resolvido. E isso aí foi uma libertação para ela, porque ela entendeu, mas ela sabia que tinha uma maneira de resolver aquilo ali. É a culpa, gente. É que todos nós, mas a gente tem uma culpa, a gente sabe que a gente faz coisas erradas, né? Porque Deus escreveu a lei na tábua do nosso coração. Antes ainda da gente ser exposto a essa verdade, parece que no fundo a gente sabe o que é certo e o que é errado, né? Isso aí. Então você acha que o IMC te ajudou bastante nessas metodologias de conseguir verdadeiramente pregar para crianças, né? Um verdadeiro trabalho de um pastor. Eu gosto de dizer que a gente está trabalhando ombro a ombro com o pastor da igreja, né? Infelizmente existe um grande equívoco na igreja, de achar que o Ministério Infantil é um depósito de crianças, que elas estão ali para não atrapalhar o culto dos adultos, né? Mas, na verdade, tem 2 igrejas simultâneas acontecendo, uma dos adultos e outra das crianças. E a probabilidade de alguém aceitar Jesus lá na igreja das crianças é muito maior do que na igreja dos adultos, né? Então, a gente tem um verdadeiro campo missionário aí embaixo do nosso nariz, que é extremamente subutilizado, né? E cada minuto conta lá, né? Mas, infelizmente, isso tem mudado um pouco, tá? A gente tem percebido aí um despertamento da igreja com relação às crianças, por conta da rede social, a difusão da informação, né? Várias verdades têm vindo à tona e uma delas é a questão do evangelismo de crianças, né? Mas você comentou também de outros componentes, né, Ana Cláudia? Então, além da lição bíblica, que equivale à palavra que o pastor dá para os adultos, né, que você estava falando que é a questão que aponta para Jesus, toda a narrativa bíblica aponta, e o nosso trabalho é identificar esses pontos, né, e evangelizar a criança. Tem também outros componentes do programa. Você citou cântico, memorização de versículo, que é um mandamento bíblico, né? Lição bíblica, a oração, né? A oração, você ensinar para a criança o valor da oração. Sim. Né? Que Deus responde a oração, que Deus faz sinais, maravilhas, como fez na época de Daniel, faz hoje, né? Também você pode, nesse programa,
colocar também o momento missionário. Período missionário, excelente. Período missionário, onde você vai falar da necessidade que outras pessoas têm de conhecer Jesus. Sim. Isso tudo que a gente está falando aqui é mandamento bíblico, né? Porque, por exemplo... Ide, né? Ide e a própria questão dos cânticos, né? Que na igreja dos adultos é louvor, na igreja das crianças pode chamar de cânticos, né? Que são canções pequenas e são canções apropriadas para aquela faixa etária. Porque se você for cantar o louvor dos adultos, como eu vejo aí em algumas igrejas, eu vou em 3, 4 igrejas por semana. Eu vejo alguns ministérios infantis, na nossa opinião aqui, equivocadamente, colocando louvor de adulto para criança, né? E não é apropriado porque elas não vão entender. Né? São louvores... se tiver alguém que explique, o dano é um pouco menor, né? Mas às vezes, na maioria das vezes, não tem. Mas a gente tem cânticos já consagrados há décadas. Sim. Que a gente pode utilizar. E olha, gente, não precisa reinventar a roda, tá? A gente já tem, essas metodologias já estão aí já há muitos anos e uma palavra importante no trabalho do Ministério Infantil é duplicação. A gente precisa criar padrões. Né? Se todo mundo for tentar fazer a coisa do seu jeito, é claro que uns têm mais criatividade que outros, coloca o seu estilo ali, pode criar uma nova metodologia, né? Mas o ideal é que você que está chegando faça uma duplicação, né? E o treinamento também ele nivela a equipe, né? De uma maneira que se faltar um, o outro consegue fazer, né? E consegue atingir aquele objetivo. Mas então a gente citou aqui oração, cântico, né? Que fixa muito na mente, gente. O cântico ele fixa muito. Eu tive numa igreja que quando a gente começou a dar o treinamento e cantar, né? A pastora depois procurou a gente na hora do intervalo e falou: nossa, eu me converti com esses cânticos aí. Tinha anos que eu não ouvia isso, tá? Que aqui na igreja a gente não usa. Ela falou. Só que lá atrás eu fui evangelizada com esses cânticos e passou um filme na minha cabeça. Ficou emocionada a pastora lá no dia por causa dos cânticos que fizeram toda a diferença na vida dela. Então a gente citou aqui cântico, lição bíblica, que é o coração do programa. Memorização de versículos. Memorização de versículos, que é um mandamento bíblico também, né? A Bíblia fala que a gente precisa memorizar versículos, principalmente ensinar isso para as crianças, né? Para que a gente possa esquecer, para que a gente possa lembrar no momento oportuno. No momento oportuno, né? Numa determinada ocasião, você lembrar o que Jesus faria, né? O que Jesus faria. E período missionário. Período missionário que a gente não pode se limitar à igreja local, né? É função da igreja fazer missões, né? Então, a gente também utiliza biografias missionárias, né, para plantar essa semente de missões no coração das crianças. Se você não sabe com quem que você está falando ali, você pode estar falando com um grande missionário no futuro. Exatamente. E Deus está te chamando para ser instrumento nas mãos dele para passar essa visão missionária para as crianças. O que mais, Ana Cláudia? Um outro componente aí que a gente pode... recapitulação. Recapitulação. Né? Para você saber. A recapitulação é interessante porque você também pode ver aonde você não foi assim, tão eficiente, né? Onde você pode melhorar, saber o que a criança está levando daquilo tudo. Existe uma máxima na pedagogia que diz que só houve ensino se houve aprendizado. Então é importante que no final de cada culto, de cada programa, você faça perguntas para saber se elas realmente entenderam. Porque se elas tiverem ninguém responder nada, né? É porque elas não estão entendendo. Então tem alguma coisa errada ali que você precisa procurar o seu mentor, o seu professor, né? Uma pessoa que está mais avançada nesse trabalho para ver o que está acontecendo. De repente faz uma demonstração para ele, para essa pessoa, e ela vai identificar, né? Maravilha. Então, agora, Luciana, eu queria te perguntar aqui, você já tem bastante experiência, né? Seus filhos já são grandes, né? Já. E você falou que na infância dele você começou a servir no Ministério Infantil. Isso. Né? E você falou também que foi a muitos seminários. Isso. Né? E que não foi suficiente. Eu costumo dizer que é importante ir a muitos seminários, tá? Sim. Porque eu gosto de falar isso, que isso entra no seu ouvido tantas vezes, né? Repetidas vezes, que acaba transbordando pela sua boca. Quando você vê, você está falando aquilo com intrepidez. Mas você deu uma outra perspectiva, que não adianta também só ouvir. No seu caso também foi importante avançar um pouco para o IMC, que é muito mais que um seminário, é um curso regular de formação de pastores e evangelistas de crianças, né? E é um curso que não é só de inspiração, ele também é de demonstração, que você vai lá na frente fazer, né? Para a turma, né? E demonstração, você assiste a gente fazendo
e também de prática, que aí sim você vai lá na frente e faz. E, gente, você aprende tudo que você vai fazer na sua vida, você aprende muito mais fazendo, né? Exatamente. Só assistindo é importante você ouvir. Sim, você ouvir as instruções é importante, você assistir alguém fazendo é importante. Agora, quando te jogam lá na frente, lá no fogo, né? É que você tá com 30 pessoas ali, uma turma do IMC. Isso. Você é obrigado, você não pode passar vergonha, você tem que fazer ali. É ali que você aprende mesmo, né? Então, você considera que foi um divisor de águas. Exatamente. Nesse aspecto, o IMC para você. Agora, eu queria comentar uma outra coisa que você já comentou comigo, há uns anos atrás, que você, buscando excelência no seu trabalho, servir a Deus de uma maneira melhor, você começou a adquirir alguns recursos, alguns materiais da APEC, né? Isso. Que nós sabemos que é um material excelente, né? E que é braço direito aí do evangelista de crianças. Não faz o trabalho sozinho, mas ajuda bastante. Exatamente. Né? Só que você precisa saber manusear isso. E você comentou comigo, né, Luciana? Que você comprava o material, acho que pela internet. Isso. E aí chegou lá, você achava bonito o material, tentava usar, mas tinha alguns símbolos nessas lições bíblicas que você não sabia o que era aqueles códigos. O que eu ia fazer com aquilo ali? Você não sabia decifrar. Então me fala um pouco aí dessa experiência. Você acha que era subutilizado esse material? Então, eu ouvi falar, né, que a APEC era muito boa e tal, que os materiais eram excelentes, qualidade, tinha um conteúdo mais eficaz do que os outros que eu já tinha usado. Então, eu falei, beleza, então vamos lá. Então, é por aí que eu tenho que ir? Eu vou. Então, eu comecei a adquirir os materiais, né, comprar lá pelo site. Só que quando o material chegava, o material muito bonito, realmente muito bom, qualidade, né? Muito boa, que eu começava a manusear o material e a ler. Falei, e agora? Não muita coisa não, Sim. Porque o material chegou, o material está aqui, como eu vou fazer para usar? O que quer dizer esses símbolos que estão aqui no lado lá do esboço das lições, ou também no decorrer lá da lição, tem né? Falei, tem um aviso aqui. Aí eu lia lá no cantinho, tem um aviso, faça isso, faça isso, faça isso. Mas como eu vou fazer isso? Como eu vou fazer isso? De que maneira eu vou fazer isso? Porque, na verdade, eu cheguei até então, antes de eu comprar o material, eu conheci o método Livro Sem Palavras. Mas sabe aquele método pela metade? Não eram os pontos que a gente aprende no IMC. Você só sabe que o amarelo fala de Deus, que o preto a gente vai lembrar do pecado e por aí vai. Foi um conhecimento superficial. Mas assim, você não tem base bíblica para cada cor, você não sabe falar sobre cada ponto, você só sabe o que aquilo ali significa, assim, bem superficial. E aí eu comecei a comprar, eu falei, gente, ainda não tá legal isso. Não adiantou muito. Eu tenho material, agora como eu vou usar esse material? Como eu vou usar isso? Como eu vou fazer isso? E aí foi quando eu comecei a fazer o IMC, que aquele exatamente usa o material da APEC. Falei, agora sim, agora acho que vai. Entendi. Então você finalmente conseguiu fazer essas aplicações aí e conseguiu decifrar o que significa. Aí eu consegui decifrar. Hoje eu olho para aquilo, eu lembro até hoje, falei, gente, quantas das vezes eu peguei esse material e olhava, eu não sabia o que eu ia fazer com esse símbolo. Agora faço a aplicação tal. Como vou fazer isso? Sim. Porque é algo, né, que uma coisa complementa a outra. Então é difícil para quem não fez o curso. Realmente é difícil usar o material. Porque, não é fácil. Como eu já falei aqui, o trabalho, apesar de a igreja não saber disso, né? E aqui já vai aí uma palavra aí de encorajamento para você que é líder do Ministério Infantil. Que Deus abençoe muito a sua vida. Eu sei o que você passa. Eu conheço muitas líderes do Ministério Infantil. E Deus está vendo o que você está fazendo, tá? E continua nesse trabalho. Que faz o trabalho em silêncio, tá? E que Deus, na hora certa, no tempo certo, vai te honrar em público. Tá? Então, o que acontece é que o líder do Ministério Infantil e seus professores, né, a sua equipe, estão trabalhando lado a lado, ombro a ombro com o pastor da igreja. Estão fazendo um trabalho parecido. Né? Mas isso não tem reconhecimento humano. As pessoas não sabem disso na igreja. Né? Então, é um trabalho que parece simples, mas não é. O pastor, na maioria deles, eles ficam 4 anos, né, Ana Cláudia? Seu marido era pastor de igreja, né? E são 4 anos de seminário. E também um trabalho, muitas vezes como pastor auxiliar, né? Geralmente trabalhando ali junto durante anos com um pastor mais experiente, né? Para a pessoa poder realmente ser um pastor, ser um evangelista, né?
Então isso requer estudo, né? Você precisa ser um obreiro aprovado e manejar bem a palavra da verdade, né? Então isso requer um estudo, e o IMC é uma espécie de seminário para evangelistas e pastores do Ministério Infantil. Então, que bom, Luciana, que esse mistério aí dos símbolos, né? Foi desvendado. Foi desvendado e você consegue fazer suas aplicações, né, com as narrativas bíblicas entre as crianças. E você também teve um tempo de liderança também no Ministério Infantil da igreja local. Parece que foram 12 anos que você ficou à frente do Ministério Infantil. E isso foi edificante para sua vida? Muito, muito. Acredito ter sido desafiador também. Muito desafiador, né? A coordenação de um ministério é uma responsabilidade muito grande, muito desafiador, ao qual você é responsável, não só pelas crianças, mas também pelos liderados. Você precisa que seus liderados estejam na mesma visão, andando todo mundo no mesmo caminho, né? Vestindo a mesma camisa, para que o ministério possa crescer. Porque não adianta você ir lá, a líder vai lá, faz direitinho, bonitinho, usa o método, aplica o método, mas aí a outra professora não está no mesmo nível, não está na mesma visão. Então, eu acredito que isso dificulta que o ministério cresça e dificulta também que as crianças cresçam também, né? Então você precisa nivelar a sua equipe. Nivelar a equipe. Você precisa passar o treinamento que você vem recebendo através de seminários e através do IMC. Você precisa passar isso para a sua equipe para que todo mundo esteja no mesmo foco, né? Mesmo e não seja surpresa para ninguém, e que não fique aquela situação de cada um ficar querendo colocar o seu talento ou fazer aquilo da sua maneira. Precisa de uma duplicação, né? Exatamente. É como se fosse um McDonald's, gente. Assim, me permitam aqui essa comparação, que é o seguinte. O McDonald's é um caso de sucesso, tá? Não é só porque é, digamos, gostoso ali, você come aquilo no impulso. Eles conseguem fazer o mesmo sistema em todos os lugares do mundo. Né? Então, por isso, é a duplicação. É a mesma batata frita. É padronizado, então você consegue ter aquela comida de um preço baixo em milhares de cidades no mundo todo. Por isso que é esse sucesso todo, né? Então, a gente precisa ter essa visão de duplicação dentro do Ministério Infantil. Porque o dia só tem 24 horas. Então, se a gente sair na rua aqui agora, a gente só vai ter 24 horas para evangelizar um número X de pessoas. Porém, se a gente juntar todo mundo aqui, fizer um treinamento, não tem limite mais. A gente consegue muitas pessoas evangelizando crianças com o método correto, né? E essas pessoas também podem treinar outras, né? Esse é o objetivo da igreja, né? E o objetivo do Ministério Infantil. Tá? Mas, infelizmente, o que a gente vê é que isso é uma exceção na igreja brasileira e mundial também. A maioria dos ministérios infantis são feitos na base do improviso. Geralmente colocam uma pessoa, a esposa do pastor, né? Não sabe como fazer. Mas hoje, gente, com a internet, a gente precisa buscar. Mas a gente não pode se limitar, né, Luciana, só a esse conhecimento superficial. Porque teve um boom do Ministério Infantil aí nos últimos anos, né? Isso, Virou moda agora, muita gente conhece. Mas a gente percebe aí nos grupos do WhatsApp que é um conhecimento um pouco raso, né? Muito raso, O pessoal compra muito recurso ali de Ministério Infantil, questão das cores, a pessoa se veste toda de Livro Sem Palavras, é vestido do Livro Sem Palavras, é arquinho do Livro Sem Palavras, é bolsa do Livro Sem Palavras, então, mas talvez falte uma base bíblica, né? Exatamente, porque a pessoa se preocupa muito em levar, que as crianças conheçam o personagem, né? Às vezes a criança conhece todos os personagens da Bíblia, mas o principal ela não conhece, né? Então aí o MC ele faz a questão que a lição é só um meio para que você chegue e realmente tenha a conversão genuína da criança, né? Então o que é importante é isso, é a salvação, não é todo o personagem é legal, beleza, é legal as crianças conhecerem. Você pode ser bíblico e não evangelístico. Mas exatamente, isso aí. Pois é, gente, maravilha. Agora eu queria comentar aqui, entrar num outro assunto. Queria falar um pouquinho sobre esse livro aqui. O nome do livro é Lidere Crianças, tá? Esse aqui é o primeiro livro escrito pela minha esposa, quem não conhece, Keila Araújo, tá? E ele foi publicado em 2017. E ele dá nome, né? Ele tem o mesmo nome do Ministério Lidere Crianças, que é o Ministério Guarda-Chuva, no qual o IMC, que é o curso regular de formação de professores, faz parte, tá? Então, assim, é um livro que a gente indica, assim, para quem tá começando, tá? Ele é bastante básico, assim, para quem tá começando, tá? E ele fala sobre alguns princípios que a gente deve seguir quando a gente decide se tornar um evangelista de crianças, né?
Então, uma das coisas que a gente precisa entender, e é um dos tópicos aqui do livro, é que a criança tem a vida inteira pela frente, né? Tem até aquela história, não sei se já ouviram falar, que perguntaram pro evangelista, eu acho que é assim, vocês podem me corrigir se eu estiver falando a história pela metade, tá? Quantas pessoas, quantas almas você ganhou, sim. Né? Quer contar? Conta aí, Luciano, por favor. Ele foi pregar, né? E aí perguntaram para ele, quantas almas você ganhou hoje? Aí ele falou, 2 almas e meia, né? Isso. 2 vidas e meia. Aí a pessoa entendeu que ele estava falando que seria 2 adultos e uma criança. Né? Mas na verdade, ao contrário, né? Estava falando, porque a criança ela tem a vida inteira para servir a Cristo. Então a meia era o adulto, porque boa parte do tempo dele ele passou longe de Cristo. Então, isso aí, quando você ganha uma criança, você ganha uma vida inteira para Cristo. Ela tem muita por fazer ainda, ela tem a vida inteira para servir a Deus. E o adulto já perdeu boa parte, né? Sim, é difícil um adulto se converter. Não sei se vocês já tentaram evangelizar um idoso. É bem difícil, né? Difícil. Porque é complicado você falar para a pessoa que tudo que ela viveu, né? A filosofia de vida dela tá errada e você que tá certo, você geralmente mais novo, né? E que a religião, entre aspas, da pessoa tá errada e a sua que tá certa. É muito agressivo, né? Então, a criança ela tem algumas características que facilitam o evangelismo. Ela é humilde. Ela é crédula. Só de você ser um adulto, ela já vai te dar atenção, né? Então, assim, é uma grande oportunidade que a gente tem e que está sendo desperdiçada, né? Nosso trabalho aqui é despertar cada um dos cristãos que estão assistindo a gente aqui para essa oportunidade que a gente tem no fundo das nossas igrejas, também no nosso condomínio, nas nossas famílias e dentro da nossa casa, né? Porque o nosso ministério começa em casa. Exatamente. A gente precisa também abrir a boca e falar para o nosso filho, né? Que ele é pecador, quem é Jesus, e não só ficar puxando a orelha dele falando de discipulado o tempo todo, né? Um outro ponto aqui que é importante, a gente já falou um pouco sobre isso, mas é bom reforçar, que é a questão do livro sem palavras, né? O livro sem palavras, para quem não conhece, é um método muito antigo de evangelismo. Ele é muito utilizado em missões, né? E também entre evangelismo de crianças, tá? Justamente porque ele não tem nada para ler, né? Então, quando você está fazendo missões transculturais, você tem uma barreira da língua ali, né? Então, o livro sem palavras, ele ajuda muito no evangelismo, porque ele dá uma dica sobre o que você vai falar, tá? E entre as crianças também, muitas delas não sabem ler, né? Então, assim, qual que é a importância que vocês dão para esse método aqui no trabalho de vocês? Vocês acham que é importante? Ana Cláudia. Sim, sim. O livro sem palavras, Você usa sempre com as crianças? Uso sempre. E ele, na verdade, o método das cores em si, né? Você pode usar diversas maneiras. Pode ser com o livro, sim, né? Pode ser de diversas outras maneiras. Pode ser até com uma melancia, né? Pode ser até com a melancia, é verdade. Pode ser com a melancia. Uma vez a gente fez lá com umas caixas, né? Que ia tirando as caixas uma dentro da outra, com cada cor era uma caixa. Então, enfim, você pode de diversas maneiras usar, né, esse método das cores para você comunicar a coisa mais importante. Porque a coisa mais importante é a mensagem de salvação. Certo. É falar, é comunicar aquilo que Deus deseja que a criança saiba, que ela é pecadora e que ela não pode fazer nada para resolver esse problema, mas que Deus já resolveu esse problema, Deus já se movimentou na direção dela, porque Ele ama muito, né? Então Ele mandou o que Ele tinha de melhor, que foi o filho dele. Por causa disso, essa criança pode ser uma nova criatura. Ela pode crescer na família de Deus. Então, assim, é uma mensagem rica, maravilhosa. E quem aprende, né, a usar esse método com as crianças, com o adulto, você funciona com certeza bem, né? Ele vai te ouvir. Maravilha. Ele vai te ouvir, porque é muito simples, muito claro e é muito eficaz. Você usa bastante, Luciana, também? Muito, uso bastante. Domingo? Todo domingo, inclusive vou usar domingo agora. Maravilha. A gente esteve junto aqui, eu e a Luciana, a gente mora na mesma cidade, né? A gente teve o privilégio de fazer um culto das crianças, né? Em 2 turmas separadas, 2 faixas etárias. A gente se revezou, né, Luciana, nesse domingo agora. Bom. E é um privilégio muito, muito grande servir no Ministério Infantil. A Luciana ficou com o componente lição bíblica, né, que ela usou o livro Sem Palavras visualizado para passar uma mensagem para as crianças. E eu fiquei com 2 componentes, além da oração e do cântico, né? Eu fiquei com o período missionário, que eu contei o último capítulo do Samuelito,
que é um menino do México que foi evangelizado por uma missionária americana com o livro Sem Palavras. E também fiquei com a memorização de versículos. Gente, funciona muito bem. Foi ótimo. Você não precisa se vestir de palhaço, não precisa ser artista, não precisa ser recreador, nada disso. Basta você seguir a metodologia que você vai conseguir prender a atenção das crianças, impor o respeito dentro de sala. Exatamente. Elas vão gostar de você, vão falar de você para a família delas, a igreja vai perceber uma mudança no clima da igreja e o pastor cascata, também. Né? É um efeito cascata, um efeito dominó. Isso tá? aí. E uma outra coisa que eu queria perguntar para vocês, gente, já caminhando para o fim, é a questão dos retiros e acampamentos. Vocês acham que tem o seu papel no Ministério Infantil, no evangelismo de crianças? Com certeza. Luciana, você já foi a muitos retiros? Eu já participei de retiro na minha infância, a partir dos 9 anos, né? Foi só retiro. Eu sou apaixonada por retiro. Porque o retiro é onde você consegue, em primeiro lugar, ter mais comunhão, assim, mais tempo para você estar em comunhão com Deus, em comunhão com o próximo, né? Com os amigos, um momento de aprendizado que você tem muito grande ali, porque no dia a dia, às vezes, você não tem muito tempo. Então, o retiro é o momento. É o momento que você tira para você estar ali, para você se dispor, para você servir, para você aprender, para você aumentar a sua comunhão com Deus. Porque, às vezes, no nosso dia a dia, nós não temos muito tempo, né? É muito corrido. E o retiro, ele veio para isso. E eu sou apaixonada por retiro, porque o retiro, ele é muito eficaz. Você leva criança para retiro lá na sua igreja? Você já levamos. Fez esse trabalho? Já levamos. Maravilha. Ana Cláudia, você já participou de muitos retiros ao longo da sua vida? Bastante, você acha que teve um papel importante? Bastante. E no seu trabalho de evangelismo de criança, você acha que é uma ferramenta interessante? Sim, eu acho que é uma ferramenta maravilhosa. É importante entender que tudo que a gente vai fazer, seja desde do programa de domingo a domingo, seja uma escola bíblica de férias, seja um clube de boas novas, seja o que for que você vai fazer, seja o retiro, precisa ter um objetivo. Você não pode fazer por fazer, porque fazer por fazer você já perdeu ali, né, o que você deveria fazer de fato. Então você tem um objetivo. Qual é o objetivo? No caso do retiro das crianças carentes que a gente faz no final do ano, né? É alcançar as crianças carentes, mas para quê? Não só necessidades humanas. Não só necessidades humanas. Não só caridade, humanas. que é importante também, mas o que mais? Conhecer Jesus. Conhecer Jesus. Ela precisa conhecer Jesus. Uhum. Né? Então, tudo tem que ser norteado por objetivos. Então, o objetivo é que a criança conheça Jesus. É naquele tempo ali que ela vai parar, que ela vai ter outras crianças, que ela vai ver outras realidades, né? Vai ser despertada para outras coisas. Não só as amizades que ela vai ter, mas assim... São dinâmicas, né? Você faz amizade, né? São vivências múltiplas que a criança vai ter. É um momento muito rico para ela. Né? Eu lembro no retiro passado, uma menina que ficou com a a Andréia. E a menina, quando chegou muito arredia. Eu pensei assim, Jesus, aquilo ali não vai ser mole, não. Aí eu falei com a Andréia, Andréia, tem uma ali que... Já estamos orando por ela já, tá, Andréia? Ela tá boa, né, Cláudia? E eu lembro dessa menina, que eu falei assim, vou prestar atenção nela. No dia que terminou, o choro correu solto. Verdade. Porque ela não queria ir embora. Ela estava abraçada com a Andréia, abraçada com as amigas. Foi assim... Glória a Deus. A gente pôde ver aquela menina louvando ao Senhor nos cultos. A gente pôde perceber que ela recebeu de Deus naquele lugar. Então, esse tem que ser o nosso objetivo, alcançar as crianças ali. A gente tem que trabalhar, né, com esse objetivo de alcançar as crianças, de que elas sejam transformadas pelo poder do Senhor Jesus. Então, é uma ferramenta, assim, maravilhosa. É um intensivão também, né? É um intensivão. Eu sou suspeito para falar sobre retiro, porque... Deus, você gosta. Deus estava preparando já meu bom. Coração para aceitar Jesus ao longo de 6 meses, acredito eu, que eu estava frequentando a igreja e também o culto de jovens aos sábados. E aí até que me convidaram lá, me convenceram, aí eu resisti um pouco, né? Porque, enfim, já tinha 23 anos, eu resisti um pouco, mas acabei dando uma chance lá, indo pro retiro, né? Hoje eu entendo que era o Espírito Santo que estava me conduzindo, mas acabei me convertendo no retiro, né? Porque eu estava numa relação muito vertical com Deus, ouvindo a palavra, e não estava tendo um convívio com os membros da igreja, né? Era uma relação muito individual, eu entrava na igreja, ouvia, saía, mas
pelo menos foi a minha experiência. No retiro eu comecei a ter uma relação mais horizontal, digamos assim, com os meus novos amigos ali, meus irmãos da igreja. E eu comecei a perceber que eles realmente viviam aquilo de fato. Não era só o discurso do pastor, né? Então, assim, um interesse genuíno deles pela minha vida. Eu achei que Deus estava se revelando ali para mim através daquelas pessoas, né? Então, assim, foi muito bom que você sai um pouco do mundo, entre aspas, né? Do seu cotidiano, do seu trabalho, da sua faculdade. A criança sai da escola dela, até da família dela, de perto da mãe e do pai, e vai viver num ambiente cristão, que o nosso propósito é esse. A gente não está ali trabalhando, a gente não está ali vivendo uma rotina de uma família, né, com os problemas. A gente está ali para conhecer mais a Deus e é um intensivão. E tem um outro aspecto disso, e inclusive a gente vai falar sobre isso numa live no dia 24 de junho. A gente vai falar sobre a importância do contato da criança com a natureza, tá? Então o retiro ele tem a gente não comentou aqui, mas ele tem esse aspecto também, porque o ser humano, ele, quando a gente está aqui na cidade, né, e tem tudo à mão, tem o celular que pega, né, muitos acampamentos não pega celular. Pega. Isso é bênção. Tá? É bênção, purinha. Porque você larga aquilo, né? É difícil, gente, largar, né? É difícil. Porque você quer ser produtivo o tempo inteiro, né? E assim, hoje em dia, o único jeito de você largar o celular é indo para um lugar que não pega. Né? Então você larga o celular, não tem televisão, né? Não tem carro, não tem ar-condicionado, não tem chuveiro elétrico, não tem nada disso, e a gente se torna mais dependente de Deus. Né? Esse é um dos objetivos do retiro, tá? Do acampamento e do retiro. Então, assim, principalmente desse tempo que a gente está vindo de pandemia, né? Foram 2 anos aí que a gente ficou em cárcere privado, cada um na sua casa em cárcere privado, e as crianças sofreram muito com isso. Porque para o adulto talvez até tenha sido bom para alguns, tá? Um grupo. Para as crianças não. Para uma parcela da população talvez tenha sido cômodo ficar em casa, né? Mas para as crianças definitivamente não foi, porque a criança ela não foi feita para ficar numa gaiola, tá? É biológico. A criança ela quer descer pro play do prédio, ela quer ir pra rua, quer ir pro quintal da casa. Ela quer interagir. Ela precisa se mexer. Eu tenho um filho de 2 anos que ele não para, gente. Entendeu? Eu quero ficar quietinho às vezes vendo na televisão, o garoto quer ficar correndo, né? Então, assim, são fases da nossa vida, né? O adulto, pro adulto, assim, depois dos 30, que é o nosso caso aqui, ele tem um momento agradável, geralmente é deitado de olho fechado. Na verdade, ele quer ficar sentado, tá? E de preferência deitado. De olho fechado. É uma maneira é uma ótima maneira de a gente se divertir. É deitado de olho fechado. A gente ama isso, tá? Mas isso para uma criança, para um adolescente é enfadonho, tá? Enfadonho. Então ele precisa se mexer. Então, assim, um presente que você pode dar para as crianças aí, que você tenha influência, que você tenha proximidade, é o retiro, né? Então, no dia 24 de junho, anota aí na agenda, às 19 horas, a gente vai ter uma live aqui falando sobre a importância do contato da criança com a natureza, principalmente nesse período pós-pandemia, tá? A gente vai estar ao vivo simultaneamente no canal da Live Express, tá? No YouTube, no Instagram e no Facebook, e simultaneamente também nas redes sociais do Lidere Criança do IMC no YouTube, no Facebook e no Instagram, tá? Então a gente se vê lá no dia 24 de junho para falar desse assunto importante, que é os retiros e acampamentos como estratégia evangelística, tá? E agora, para finalizar, gente, queria agradecer muito a presença de vocês, e com certeza eu tenho certeza que pessoas no Brasil e no mundo estão sendo edificadas aqui pelo que a gente está falando. Eu queria que vocês deixassem uma palavra de encorajamento para aquela pessoa que já está em vias de desistir do Ministério Infantil. Muitas pessoas procuram a gente, falam que não estão aguentando mais, porque não tem reconhecimento do pastor, não tem reconhecimento da família, não tem reconhecimento do marido, não tem reconhecimento das crianças. Mas como eu já disse, Deus está vendo, tá, o que você está falando, o que você está fazendo. Então eu queria que vocês deixassem uma palavra de encorajamento para que essa pessoa caminhasse mais uma milha, tá? O que ela pode fazer, se vocês pudessem dar uma dica, o que ela pode fazer para incrementar o Ministério Infantil dela. E ela precisa ser lembrada também que muitas pessoas dependem dela para conhecer Jesus. Se não for ela, talvez entre uma pessoa que não vai ser tão eficaz, né? Então, Ana Cláudia, deixa esse recado aí para a maioria mulheres, né, que estão assistindo a gente, mas os homens também. Os homens também. Tá? E só fazendo um parênteses aqui, é importante que homens
participem do Ministério Infantil, mas isso só é possível se as mulheres passarem para eles essa perspectiva evangelística. Né? E não só de vestidinho das cores, do arquinho, de cuidar de criança. Aí o homem vai sair fora. Ele vai pro futebol, vai pro churrasco. Agora, se você ensinar para ele que ele tá ganhando almas para Jesus, muitos vão se interessar. É verdade. Né? Então, por favor, Ana Cláudia, o que você diria para nossas amigas e nossos amigos? Em primeiro lugar, Caio, eu diria que a pessoa tem que saber se esse é o ministério dela. Certo. Tá? Eu lembro que quando era garota, eu precisei aprender a tocar, estudar música, porque meu pai precisava de alguém na igreja que tocasse. E eu aprendi. Eu regia coral, trabalhava com isso. E isso eu levei para quando meu marido foi pastor. Continuei fazendo isso. Até que um dia chegou, né, na igreja alguém que fizesse isso muito melhor do que eu, por sinal. E eu louvei a Deus, sabe por quê? Porque eu sempre soube que aquilo ali não era o meu lugar. Eu fazia aquilo ali porque era inteligente, a gente aprende. Tá. Né? Mas eu sabia que o meu ministério era outro. E eu descobri isso no Ministério Infantil. É o meu ministério. É ali que o Senhor colocou os dons para que eu trabalhe. Porque talento é uma coisa que a gente tem lá fora. Dom é algo que o Senhor dá. Então, em primeiro lugar, todo mundo tem o seu na igreja. Todo mundo tem o seu. Então, você tem que saber aonde é. Qual é o seu ministério. E ali, é esse ministério, é o Ministério Infantil. Então, você precisa entender que precisa fazer com excelência. E você precisa entender que você precisa se capacitar para trabalhar nesse ministério. Né? Então, como a Luciana contou aqui, ela percebeu que ela precisava de conhecimento. Então, vá atrás do conhecimento. Não tenha preguiça de buscar esse conhecimento, porque todo conhecimento que a gente vai adquirir dá trabalho. Se a gente for fazer um ensino médio, dá trabalho. Se a gente for fazer uma graduação, dá trabalho. Uma pós-graduação, um mestrado, um doutorado, seja o que for, dá trabalho. Vai exigir de você gastar uma energia. Por que quando a gente vai desenvolver o ministério, e principalmente o ministério com crianças, acho que talvez por causa dessa ideia de ministério infantil, as pessoas colocam isso como sendo uma coisa menor. A gente infantiliza. Infantiliza. Tudo que vem de criança a gente infantiliza. E muitas coisas realmente não são tão sérias. Mas no caso de formação do caráter, educação, né, e principalmente espiritualidade, é a fase-chave, porque exatamente. Muito do que nós somos hoje, a maior parte da nossa formação foi lá na infância. A criação que a gente teve, a escola que a gente estudou, os valores que foram passados. Pra você quebrar isso depois não é fácil. Quem está falando aqui é uma pessoa que se converteu com 23 anos. Você tem uma série de comportamentos arraigados que é péssimo. E tem uma outra questão, que você trouxe aqui, de não ter o apoio, né? Às vezes não tem. Então, se o Senhor falou com você que é o seu ministério, você sabe que aquele é o seu lugar, você está encontrando dificuldade de lidar, por exemplo, com o seu pastor, vai um dia lá no gabinete do seu pastor, bate lá, leva um bolinho para ele, um café, fala, pastor, vim aqui tomar um cafezinho com o senhor, vim orar pelo senhor hoje, pastor. Vai regando. E um dia você, pastor, tô tendo umas ideias assim, se ele não chegou ao entendimento disso, vai orando, que se é do Espírito de Deus, ele vai fazer essa obra, ele vai abrir. Né? Então, a primeira coisa é fazer esse pastor entender que você está ali junto com ele. Chega pro pastor e fala assim, pastor, será que o senhor pode me dar o seu esboço da lição, da pregação do domingo passado, que eu quero preparar uma lição em cima do que o senhor pregou? As crianças gostam tanto do senhor, admiram tanto o senhor, então eu queria falar essa mensagem que o senhor... Essa sintonia entre Ministério Infantil e Igreja dos Adultos. Eu acho muito difícil você continuar tendo choque quando o pastor percebe, quando a liderança percebe que você quer ver o negócio deslanchar. Né? Então, assim, é um mundo espiritual, né, Caio? Sim. É um mundo espiritual. A gente falou um pouco sobre isso aqui, gente. É um mundo espiritual. O diabo não tá gostando desse podcast, desse livro sem palavras. E a gente tem que mostrar que a gente é espiritual. É nessa hora, né? E é no espiritual que o Senhor vai começar a mover céus e terras em favor do propósito dele. O propósito não é só meu. É dele. Então, se ele me colocou ali, ele é o único responsável pela obra dele, ele vai agir. Eu preciso estar em sintonia com ele, ser obediente à voz dele. E ele vai conduzir todas as coisas. Maravilha. Luciana, qual o recado que você daria aí para nossa audiência aí, nossos amigos, amigas, irmãos e irmãs que têm tentado, né, com boa vontade, servir no Ministério Infantil, têm encontrado obstáculos, isso é normal, tá? O que você tem a
Qual a palavra de incentivo que você daria para essas pessoas? Então, pegando o gancho aqui da Ana Cláudia, né? Em primeiro lugar, descobrir seu ministério, e é bem fácil isso. Porque as pessoas, às vezes, têm dificuldade de identificar se ali é o seu lugar, se ali é o seu chamado que Deus tem para a sua vida. Então, quando você se sente feliz, quando você se sente realizado, ali é o seu ministério. Porque não há nada mais que me faça feliz quando eu estou junto com as crianças. Parece que é algo assim... Apesar de todo o trabalho. Apesar de todo o trabalho, que não é fácil mesmo, mas é algo assim prazeroso. Eu fico feliz, eu vou para a classe feliz, porque é algo assim, parece que eu vou ganhar um presente lá. Porque é algo que realmente Deus te chamou. Então é fácil você identificar isso. Porque o ministério, ele é difícil? É. Mas ele não pode ser um peso para a sua vida. O ministério nunca é peso. Ele pode ter dificuldades na sua caminhada. Como a nossa caminhada cristã também tem dificuldades. Mas o ministério ele nunca pode ser um peso. Então, se está se tornando um peso, é bom rever realmente isso. E fortalecimento espiritual, conhecimento ajuda muito. Inclusive, aqui ele menciona uma frase aí do Russell Shedd, que ele diz assim: o conhecimento não enfraquece a fé, pelo contrário, nos aproxima de Deus. Sim. E é exatamente porque quando você tem a presença de Deus que junta com conhecimento, aí você vai longe. Né? E se o problema é com a liderança, é isso que a Ana Cláudia falou, trazer para perto, se aproximar do pastor, mostrar o seu planejamento, mas para que tudo isso aconteça, você precisa ter o conhecimento, porque até para fazer um planejamento, você precisa do conhecimento. Então, a palavra que eu deixo é essa: se você realmente sabe que esse é o seu chamado, se fortalecer na fé e buscar o conhecimento. Maravilha. Pessoal, queria agradecer muito pela audiência de todos e dizer que nós nos vemos aqui no próximo episódio do podcast do Instituto Ministério com Crianças. Deus abençoe a todos. Tchau, tchau. Tchau.